eu vou dizer a vocês uma coisa que aconteceu ontem. Tudo nessa sequência dessa história. Salve Deus. Ontem, me apareceu aqui uma jovem, estava gestante, e mesmo dizendo que eu não ia atender ninguém, ela insistiu me esperando. Ela insistiu a ponto do Neto e Mariana ficarem com pena dela. Mas como já tinha uma porção de gente que já viam, eu deixei por último. E eu sabia bem qual era o caso dela. Salve Deus. Alguns anos atrás, salve Deus, um casal tinha um sobrinho ou uma sobrinha que os pais haviam morrido e deixou uma grande herança para ele. Vocês estão ouvindo? Era um pequeno de mais ou menos 10, 12 anos. Era um rapaz. Era uma herança enorme. Eles morreram e deixaram essa herança. Mas o procurador desse rapaz, desse garoto, era gente tradicional. Aquele casal era uma família só e ele passou tudo para esse casal cuja a mulher estava aí me esperando para uma consulta ontem. Vocês estão ouvindo? Salve Deus. Eu estou muito perturbada assim para... Tá bem. Esses dois, eles se amavam muito, mas era muito ganancioso. Esse casal, esses tios. Então levaram eles para passear de barco e lá deram fim ao jovem e ficou com toda a fortuna. Ele era o último descendente daquela família. E ficaram com essa fortuna. Depois foram aparecendo aqueles primos mais longe, aquele povo, e começou então a briga. Mas Deus não tem pressa, e esse casal viveu tranquilo muitos anos. Tá bem. Agora, veja você como está a lei do karma nesses últimos anos. Essa senhora pediu a Deus uma oportunidade. Viu no espaço o mal que ela fez e pediu para trazer essa criança no seio. Então esse casal desceram na terra. Mas ele casou-se, desquitou-se. E, inclusive, é um homem divorciado. Encontrou essa moça humilde e foi viver com ela enquanto se desquitava, enquanto se divorciava, que já era desquitado. Então, logo divorciasse, se casaria. Dá para entender?
Pois bem, meus filhos, isso é uma das coisas que eu quero falar com você hoje. Todos nós, todos vocês, têm uma passagem dessas em sua casa, em seu lar. Pois bem, quando a criança... Bom, então ela saiu grávida e o que aconteceu? Quando a criança chegou com 3 meses, ele levantou um problema tão grande na família, a ponto de atrapalhar toda a situação dos dois. E por último, um daqueles primos que não recebeu nada, que foi lesado, talvez, ele chamou a moça numa viagem do rapaz e despediu a moça. Falou que fez uma carta anônima e que ele não teve coragem dizendo que o irmão não teve coragem de assinar, mas que ela desocupasse a casa dele, porque ele não queria mais vê-la. E principalmente que odiava o filho. Salve Deus. Então a moça acreditou. Um casal que era feliz. Então ela disse, o que eu vou fazer? Eles não quiseram dividir a fortuna com a moça. Não aceitavam que a moça se casasse com o irmão deles. Que também é uma fortuna, é um povo riquíssimo, riquíssimo mesmo. Salve Deus. Então, ele conseguiu, apenas com 4 meses de vida na terra, ainda no ventre da mãe, ele conseguiu a vingança. Conseguiu separar a mãe e o pai. E conseguiu que toda a família se reajustasse e fizesse aquela cobrança do passado. Salve Deus. Isso, meus filhos. Então eu fui conversar com o pai Joaquim essa madrugada. Esse caso e outros casos de ontem, que ontem foi muito sério, me impressionou. E eu fiquei com vontade que vocês vissem. Muitas vezes a gente vai bem. Muitas vezes o homem, o casal, vai bem no lar, até que vem um filho, que é uma vítima, que vem fazer aquela cobrança. É preciso que todo mundo saiba, todo casal tenha conhecimento, entendeu? Do que pode acontecer, a chegada de um espírito que é a nossa vítima do passado, o que pode acontecer? Às vezes vem por outras mãos, outras coisas, para poder realmente haver um reajuste. Então nós temos, meus filhos, nós que somos missionários, temos que estar sempre prevenidos para essas coisas. Quando nesses momentos, 2 pessoas que vivem bem, quando acontece uma experiência dessa, entendeu? Não se esqueça que tudo isso vem mesmo para a gente ter força e seguir em frente. Toda hora nós temos esses amigos que nos alertam.
Porque é impressionante. Se vocês vissem a moça contando, se vocês vissem o quadro que eu vi, a harmonia como esse casal vivia, e um espírito apenas com 3 meses de vida, aliás, com 2 meses, né? Porque ele, 4 meses de gestação, ele estaria, não é? Menos de 2 meses. Salve Deus. Ele já fez todo o desajuste da família. Essa moça que era tão bacana, eles olhavam, via a moça apenas um oportunista, que estava querendo tomar a herança deles. Ele criou, o espírito cria na aura dele uma desarmonia, e é difícil, viu? É preciso ser valente para entender certas mensagens das nossas vítimas do passado. Salve Deus.